Mensagem do céu. Esses aconselhamentos que muitas vezes eu penso, esses aconselhamentos têm me ensinado tanto, mas tanto, meus queridos. Eu me sinto indigna. Vocês às vezes ficam, céu, obrigado. Gente, eu tenho crescido com vocês. Meu Senhor, eu não sou digna da grandeza das coisas que eu tenho podido ver. Queridos, vocês são uma bênção na minha vida. Não importa quando vocês procuram aqui tão derrotados nas situações que a terra tem aterrado mesmo, com violência, com perda, com dano, com injustiça, com divisão de lares, com drogas. Meus queridos, eu tenho aprendido demais com a vida de vocês, como eu tenho visto essas vitórias. Eu olho para aquilo e eu sei, meu amado, minha amada, não há poder nas nossas vidas, poder algum de fazer diferença na vida do homem. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, da Ruach HaKodesh. Hoje nós vamos falar dela, não é? Estar cheio do Espírito Santo, céu. Que desafio é esse? Como é que se faz isso, não é? Existem coisas tão simples na própria natureza que você vai compreender isso com certeza. Hoje você também vai saber aqui uma coisa que está, infelizmente, destruindo lares, destruindo vidas. Eu quero compartilhar com você, não se deixe levar pelos dogmas, queridos. Eu vou estar trazendo para você aqui uma publicação que foi feita, eu não vou falar o nome da pessoa e não vou falar a denominação. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma para difamar ninguém. Eu sou totalmente contra ações difamatórias, meus queridos. Não é? Um bandido, quando ele é preso, eu posso dizer, porque ele foi preso, ele foi julgado, foi determinado aquilo, eu posso falar, olha, o bandido tal, não é? Mas é como eu estava discutindo esses dias, quantas pessoas têm se convertido em cadeias, quantas pessoas foram lá para dentro para ter um encontro verdadeiro com o nosso Senhor. Me lembro sempre do Cabo Bruno, queridos, eu sempre vou lembrar do Cabo Bruno. Foi uma pessoa que atuou em extermínio de vidas. Ele foi assassinado recentemente, não é? Mas aquele homem teve uma conversão genuína, foi pedir perdão para as pessoas que ele conhecia, as famílias de quem havia assassinado, os filhos, os maridos, não é? Foi uma pessoa que infelizmente atuou. Mas, gente, a quantidade de gente que esse homem levou para a vida eterna não se compara com a quantidade de pessoas que ele tirou a vida aqui nessa terra. Então, querido meu, querida minha, eu quero tratar com você, nesse momento, um aconselhamento extremamente importante, não é? Que me mandaram aqui, eu vou ler para vocês, não é? Eu não sei, às vezes as pessoas me mandam um texto, talvez até para me provocar, né? Mas esse aqui é o tipo do texto que me mandam para provocar. Eu vou ler para vocês como me mandaram, e aí eu vou dizer para vocês o que as Escrituras dizem, não é? Me mandaram um texto dizendo, céu, o que é realmente fazer o bem? Porque eu tenho medo de fazer o bem. Medo de fazer o bem. Você já ouviu isso, meu querido, minha querida, alguma vez na sua vida, não é? Medo de fazer o bem. E aí ela me mandou um texto. O texto diz o seguinte: o caso é de um chinês que aparentemente ele cometeu suicídio depois de ter sido chantageado pela família do homem que ajudou e estar a gerar uma grande comoção nas redes sociais do país. Esse texto está em português de Portugal, a pessoa não é daqui, é português de Portugal, então eu vou ler como está, porque eu não quero mudar nada do que está escrito aqui. A viúva de Weiqing, um lixeiro de 46 anos, contou ao jornal Sutter Metrópolis dele que o marido estava a andar à mota da véspera do ano novo quando viu um idoso que parecia ter sido atropelado. Segundo a mulher, Ru levou o homem para o hospital, pagou-lhe as contas médicas, mas a família do idoso começou a cobrar de Ru o pagamento de uma indenização. Apesar de Ru não ter atropelado o homem, além disso, relata também a agência de notícias estatais da China, a família de Ru recebeu telefonemas de um agente da polícia a exigir pagamentos de taxas hospitalares. Ru ter-se-á suicidado por não ter o dinheiro por causa da pressão que sofreu. Então, vou procurar entender o que está acontecendo aqui. Este homem, ele é um lixeiro, não é? E ele estava cuidando ali do lugar, quando ele viu um homem que tinha sido atropelado, um idoso. Ele foi e prontamente pegou o idoso,
levou o idoso para o hospital, deu entrada, não tinha nenhum responsável, ele colocou os documentos dele como entrada ali, atendeu esse homem, comprou medicamentos para ele, que ele não tinha condição de comprar os medicamentos. Quando ele fez tudo isso, o hospital tanto começou a ver ele como responsável pelo paciente, ao ponto de cobrar os honorários do hospital, que eram caros, e a família entrou com um processo indenizatório, dizendo que, no resto da reportagem, que a reportagem é longa, eles estão dizendo assim, se não foi ele que atropelou, por que ele socorreu? Né? Então, meu querido e minha querida, a pergunta que me foi feita foi, eu tenho medo de fazer o bem, porque eu começo a fazer o bem e eu vou receber o mal, não é? Olha, meu querido e minha querida, as Escrituras, ela nos diz com clareza que nós devemos fazer o bem em todo o tempo. Aliás, não existe uma fonte de água doces que possa produzir águas amargas, não é? Olha só, meu querido e minha querida, Gálatas 6,8 diz o seguinte, porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Então, vamos ter uma distinção do que é um bem e do que é um bem aparente, tá bom? Esse homem, o tal Sr. Hu, que infelizmente se suicidou aqui, não é? Esse Sr. Hu, ele poderia estar veio uma pessoa acidentada e fazer de conta que não aconteceu nada. Aliás, nós temos aí tantos lugares, gente, onde até a pessoa lá que atropelou o menino, arrancou o braço do menino, ainda pegou o braço do menino e jogou no rio, não é? Então, assim, além dele não socorrer, que era o dever, já não era nenhuma questão de solidariedade ali, não, meu querido, minha querida. Era o dever daquela pessoa de fazer isso. Ele ainda pegou o braço do garoto, que poderia ser implantado pelo período de 2 horas, não é? E jogou no rio, impossibilitando que aquele braço que foi arrancado pudesse ser devolvido para esse jovem, que infelizmente hoje tem de usar uma prótese, não é? Mas nós temos o outro lado também, acerca do bem. Por exemplo, claramente eu passei com isso com meu marido e nós aprendemos demais com esse episódio. Nós fomos no mercado ali na Zona Sul, onde nós moramos, e esse era um supermercado grande. E quando era tarde, gente, olha, nossa vida é muito acelerada, nós temos coisas demais para estar fazendo, são muitas vidas. E olha, nós fomos no mercado, o mercado estava fechando, essa que é a grande verdade. E quando nós estávamos lá, tinha poucas pessoas e os caixas já estavam fechando, tinha poucos caixas abertos. Veio um rapaz suplicando para a gente comprar um pacote de fraldas para ele. E nós falamos prontamente, claro que nós vamos comprar, você pode passar aqui conosco, quando nós estivermos passando nossas compras, você passa o pacote de fraldas primeiro. Então ele passou o pacote de fraldas, a atendente olhava para nós e olhava para o rapaz, olhava para nós e olhava para o rapaz. Então eu percebi, de certa maneira, que ela estava inquieta, mas só depois que o rapaz saiu, que nós fomos passar nossas compras, é que ela falou, olha, ele é dependente de crack. E ele vem aqui pegar fraldas e ele leva lá para o lugar e ele vende essas fraldas por um preço inferior ao que vocês pagaram. Ele venderia por R$5, segundo ela, que era o valor que se compraria essa droga. Então, meus queridos, aparentemente, eu e meu marido, na nossa ignorância, nós estávamos ali fazendo, e nós sempre somos repreendidos, viu, queridos? A nossa vida, nós sempre somos repreendidos quando o Senhor vem para a gente com uma admoestação, com um ensino para nossas vidas, de que nós estamos dando um passo que Ele não pediu para a gente fazer, não é? Então, não foi a primeira vez que aconteceu isso nas nossas vidas. Nós também tivemos o socorro de um jovem, nenhuma clínica queria recebê-lo aqui gratuitamente. Nós procuramos vários amigos para receber esse jovem e nós acabamos nos endividando, queridos, numa clínica, uma clínica que se dizia evangélica, não é? E essa clínica, na verdade, nós dizemos que existem missionários e existem mercenários, sem nenhum julgamento, queridos. Nós precisamos compreender quando a obra do Eterno está sendo feita,
para ter recursos, para ter o enriquecimento da parte do ser humano que está usando vidas que não percebem o que está acontecendo. Nós estávamos muito endividados, nós estávamos no quarto para o quinto mês dele de estadia naquela clínica, muito endividados, porque cada vez a clínica nos pedia alguma coisa e cada vez mais alguma coisa. Quando o Senhor chegou para a gente e falou: queridos, vocês acham realmente que vai haver alguma recuperação produtiva nesse lugar? Não é? Eu estou mostrando para vocês que não é porque professo o meu nome, não é porque está ali falando do meu nome que aquilo realmente está produzindo vida. Infelizmente, nós soubemos de algumas coisas que não edificam. Eu não vou estar passando para você isso, não vou mesmo, mas nós encontramos uma clínica maravilhosa do Desafio Jovem, aonde nós ligamos para lá prontamente, contamos que nós não tínhamos condição de manter, qual era o valor que eles cobravam. Eles falaram: cobrar, se vocês nos desejarem ajudar, o valor estipulado aqui é um valor muito pequenininho, queridos. Aí ele falou: agora, se vocês não tiverem condições, pode trazer o jovem, que esse é o nosso chamado. Então, queridos, eu sei que há custos numa clínica, não é? A pessoa tem que comer, tomar banho, uma série de coisas, mas o que estava acontecendo naquela outra clínica era uma coisa extremamente abusiva, uma coisa absurda, não provinha da parte do Senhor. E aí nós descobrimos que a prática lá dentro não diferia muito da maneira que eles estavam tratando nossas vidas. E o jovem pôde então ter coragem, porque ele se sentia tão grato pelo que a gente estava fazendo, que ele não queria nos contar o que estava vivendo lá dentro, não é? Mas, inclusive, uma coisa fatal para a gente, que chocou a gente demais, que é utilizar um texto: não seja demasiadamente justo, e a pessoa ensinando que podia se mentir, podia se fazer algumas coisas bastante agressivas para que não se fosse demasiadamente justo. Quando o texto não diz isso, não é, meus queridos? Um dia nós vamos tratar aqui no Som do Céu o que esse texto quer dizer. Então, meu amado e minha amada, nós podemos ser enganados pelo bem? Podemos, mas eu posso contar para você que, por exemplo, estatisticamente, de 100 pessoas que eu pude dedicar minha vida, 2 ou 3 realmente estavam usando nossas vidas de um modo errado. Então, o número de necessidades que nós pudemos atender, necessidades verídicas, necessidades que vinham realmente da parte do Senhor para o cumprimento desse texto de Gálatas 6:8, não é? Porque existe uma utilização errada das Escrituras. Tem um texto que diz o seguinte: dá a quem te pede e não nega a quem necessita que emprestes. Aí a pessoa pega desse texto, dá a quem te pede, não é? Tem até um filme do Jim Carrey, não é? Que diz que você dizendo sim para tudo, você não pode falar não. É um filme hilário, queridos, mas é um filme que ensina tanto a pessoa que pega esse texto, que no final ele aprende a usar esse dogma, não é? O nome do filme é Sim, Senhor, não é? E no filme ele coloca exatamente isso de um modo. Eu sempre uso filmes com os meus filhos, queridos. A maneira mais prática que eu encontrei de usar parábolas reais para os meus filhos compreenderem é essa. Então não negue, dá quem te pede, não nega quem necessita que emprestes. Meu querido, então a pessoa está me pedindo dinheiro para droga, eu vou dar, porque eu devo dar a quem me pede? Não é? A pessoa que é um ladrão, ele vem me pedir para emprestar coisas para ele. Eu já sei que aquela pessoa tem o hábito de jamais devolver. Eu tenho de manter os erros da vida dele. Então, tudo que você pegar nas Escrituras, eu falo para você. Todo ponto tem contraponto. Por exemplo, o Senhor diz: dá quem te pede. E ao mesmo tempo, no outro texto diz: não seja fiador de ninguém. Como é que pode isso? Então as Escrituras, a pessoa está me pedindo para eu ser fiador e eu não vou ser, porque as Escrituras dizem que eu não posso ser fiador, mas está escrito nas Escrituras que eu devo dar a quem me pede, mas a pessoa não está pedindo o meu nome para ser fiador? Meus queridos, vocês não têm noção quanto é perigoso. Vocês não têm noção de quantas tristezas eu já colhi na minha vida de infelizmente, atender o pedido do homem sem considerar o que o Senhor me orientava. Então, esse senhor, primeiramente, eu tenho certeza, pela ação de suicídio dele, que ele não estava bem com o Senhor, esse chinês. Eu tenho certeza disso. Porque ele entrou num antro de desespero, deixou a mente dele ser aprisionada. Meu querido e minha querida, eu quero indicar para vocês um livro. Se você não tem condição de comprar o livro, queridos, por favor,
entre em contato comigo, eu te passo o PDF. Eu só peço para não ficar usando o PDF como se fosse uma publicação, uma coisa assim, não é? Seja para edificação das vidas, não é, meu querido, minha querida? Mas você tem de ler o livro da Joyce Meyer. Você tem de ler o livro da Joyce Meyer acerca do aprisionamento da mente, como você liberta a tua mente, tanto de modelos, de padrões na sua vida, não é? Que você tem por certo e que podem ser errados. Meu querido e minha querida, só o Senhor pode te ensinar a fazer o bem, não é? Olha, eu conheço muitas pessoas que são chamadas filantropas, que dizem fazer o bem, mas pela motivação errada. Elas fazem o bem para serem vistas. Elas dão ali uma suntuosa quantia em dinheiro para fazer lá a obra da cantora famosa, entende? Elas vão ali no programa de televisão que se doa as coisas para se aparecer numa rede nacional que elas estão fazendo uma doação. Meu amado, minha amada, essa não é a intenção que o Senhor deu para a gente, para que nós façamos as coisas. Nós devemos fazer as coisas de modo completamente anônimo. O que nós estamos fazendo, meu amado, minha amada, só o Senhor conhece as nossas vidas e só Ele mesmo sabe o valor que tem. Eu posso fazer uma grande obra para o Senhor, edificar lá um monumento, não é? Que nós estamos vendo tantas obras monumentais para o Senhor. Será que é do Senhor? Será que Ele recebe isso enquanto tantos irmãos estão perdendo as suas casas, meus queridos? Eu estou aqui com casos gravíssimos de pessoas perdendo suas casas. Será que o Senhor tem tanto valor em sacrifício do que se cumpra a sua própria palavra? Não é? Então, meu querido e minha querida, eu quero hoje levar você à reflexão. Não nos cansemos de fazer o bem, porque certamente ao seu tempo nós vamos colher, mas principalmente da família da fé. Agora, fazer o bem, meu amado e minha amada, é fazer o bem com discernimento. Não é você manter uma criança no farol, não é você sustentar uma pessoa que está ali completamente ociosa. Não é isso que o Senhor chama de fazer o bem, meu amado e minha amada. Não é sustentar uma criança no vício da internet, no vício dos jogos da internet. Não é você sustentar a tua própria casa dentro de sistemas viciosos, de sistemas que são abomináveis aos olhos do Senhor, não é? É louvável eu dar um tablet para o meu filho, eu dar um micro para o meu filho, é louvável, mas se aquilo vai escravizar o meu filho, eu não estou fazendo bem, não estou fazendo bem para o meu filho, meu querido e minha querida. Então, reflitamos, porque até para fazer o bem, só o Todo-Poderoso pode te ensinar a fazer o bem. Pense nisso com muito carinho, porque muitas vezes você pode chamar o mal de bem e o bem de mal. Isso nós não podemos fazer. Só o Eterno, só o nosso Deus pode nos ensinar a fazer o bem. Tá bom, meu amado e minha amada? E não nos cansemos de fazer o bem, porque certamente haverá uma recompensa, mas não faça por causa da recompensa, faça por causa do grande Pai que entregou seu Filho único por você. Ele merece todo o nosso esforço.